Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, hoje eu vou falar sobre a parábola do joio e a importância de você identificar quem é o joio e o que é o joio. Eu vou começar a ler aqui nas escrituras e depois eu vou dar a minha explicação sobre isso. Eu passei por isso aí. Eu passei e vi isso aí pessoalmente na igreja. Tanto quando eu fui obreiro, né? Eu fui obreiro de uma igreja, não vou dizer o nome dela, mas eu fui obreiro dessa igreja há mais de 4 anos e eu vi o joio lá dentro da igreja. E eu vi em outra situação também que eu vou contar depois para vocês. Eu vou ler aqui a escritura sobre a parábola do joio. A parábola do joio, Mateus 13:24. Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os, os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Aqui nessa tradução diz os servos, né? Mas aqui em algumas versões mais antigas da Bíblia fala que foram os anjos, né? Porque os anjos perceberam o joio ali dentro da obra do Criador. E os anjos, como eles são seres santos, eles perguntaram, né? De onde que veio esse joio, Senhor? E os anjos ele não compactuam com as coisas erradas que acontecem dentro da obra do Criador, né? Eles querem arrancar aquele joio ali, mas o mestre, né, em sua sabedoria, falou: não, espera, deixa que eles cresçam junto. Então deixa eu continuar aqui a leitura. O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o tiremos? Ó, os anjos querendo fazer o serviço, né, arrancar o mal. Aí ele respondeu, o Senhor: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo, né, que são as pessoas do bem. Vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: junte primeiro o joio, amarre num feixe para ser queimado. Depois junte o trigo e guardem no celeiro. Aí tem a explicação da parábola aqui também, mais à frente no Mateus 36. Mas eu vou ler essa parte também, pessoal. Aí no final eu vou fazer a explicação. Eu fico até um pouco triste porque eu já fiz alguns vídeos aqui no canal e eu percebi que não tem audiência, não tem entrega. Eu não sei se é o algoritmo que não entrega, não sei se é o pessoal que não tem interesse. Mas isso daqui, ó, ele é muito importante a gente saber sobre isso aqui. Jesus falou que a palavra de Deus é vida, e vida em abundância, né? O conhecimento, ele liberta as pessoas da ignorância. O conhecimento, a sabedoria, ele salva a vida. Então é um pouco triste de ver que as pessoas não têm interesse pela palavra de Deus, né? O próprio algoritmo aí não ajuda, né? Mas eu vou ler a explicação aqui da parábola. Então, a explicação da parábola é do joio. Então ele deixou a multidão, foi para casa e seus discípulos se aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem, né? É Jesus, é aquele que vem com o Evangelho. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino, né? São aqueles que seguem a palavra de Deus, né? Você que acredita em Cristo, você é a boa semente. Os joios são os filhos do maligno. Preste atenção no que está escrito aqui. Os joios são filhos do maligno, realmente são. Existem dois tipos de joio, pessoal. Eu vou explicar para vocês os dois tipos de joio que existem. Os joios são os filhos do maligno e o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim dessa era e os encarregados da colheita são os anjos, como eu expliquei, né, anteriormente.
Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dessa era. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair em pecado e todos que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. E então os justos brilharão como o sol do reino do seu Pai, de seu Pai. Aquele que tem ouvido, ouça, que é o final da explicação da parábola do joio. Então vamos lá, pessoal. Como eu falei, né, eu fui obreiro de uma igreja aí por 4 anos, não vou falar qual foi a igreja, mas era uma igreja boa. Eu não tenho nada a reclamar da igreja em si. O problema ali naquela igreja eram algumas pessoas. E como eu vou explicar para vocês, pessoal, existe 2 tipos de joio. É muito importante você reconhecer isso. Aí alguém pode me perguntar, por que, André, que é importante? Porque você precisa se defender do joio. Porque o joio é ali dentro da casa de Deus, ou então na fábrica, na sua família. O joio é um inimigo, infelizmente. Mesmo ele sendo humano, né, que a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as potestades, né, que são os adversários, são os demônios. Mas o joio é usado pelo inimigo. Então ele se torna uma espécie de inimigo. E, então vamos lá, existem 2 tipos de joio. O joio que pertence a seitas. O que ele faz lá, André, dentro da casa do Criador? Ele está ali para corromper a igreja. Ele está ali para destruir mesmo a igreja. Ele é consciente que ele faz parte do adversário. Ele está ali, sei lá, como obreiro, até mesmo como pastor. Tem pastor que se desvia, vai para uma certa sociedade aí, né, que existe. Eu não posso falar ela completa, mas muita gente já deve saber, né? Então esse pastor pertence a essa sociedade e está ali pregando o evangelho, né, para as pessoas. Qual é a missão dele, André? Dinheiro. Dinheiro, infelizmente. Ele não tem amor pelas almas, né? Não tem nem compromisso com o evangelho e com as almas, né? O compromisso dele, infelizmente, é com o adversário e ele quer dinheiro. Então esse é o tipo de joio consciente. Ele sabe que ele pertence ao adversário. Você fica esperto, porque esse tipo de joio existe na igreja, na política, por aí, nos órgãos públicos, em toda a sociedade existe esse tipo de joio. Aí tá, aí você pode me perguntar, André, quem é o outro tipo de joio? Quem é o outro tipo de joio? É a pessoa que se deixa influenciar pelo adversário. É que nem o jargão popular do crente, né? do cristão. Vigia, irmão, vigia, não deixa ser usado pelo adversário. É aquele tipo de crente ou de pessoa que está ali sendo influenciado pelo inimigo direto. Não vigia nos pensamentos, não vigia no coração. Então ele se torna uma espécie de joio. Ele está ali, está atrapalhando a obra, ele está prejudicando o irmão, ele está fazendo fofoca, está fazendo contenda. Ele não é um joio consciente, né? Ele não tem consciência que ele está servindo o adversário, mas ele está sendo ventríloco. O adversário está só ali com as cordinhas, controlando ele, bagunçando mistério, bagunçando na empresa, bagunçando na família. Esse aí é o tipo de joio. Aí beleza. Aí então André, qual é a solução para os 2 joios, né? Existe os 2 tipos de joio. Primeiro, irmão, a gente não pode desistir deles como pessoa humana, né? Como seres humanos, a gente não pode nem odiar eles, nem desistir deles. A gente tem que orar por eles. Tem que pedir para o Criador libertar eles, né? Para modificar a mente, o coração deles, porque às vezes eles foram enganados na mente, no coração. A gente tem que se atentar que o adversário ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos do céu, pessoal. A mentira
é algo muito terrível. É por isso que Jesus, quando ele foi pregar o evangelho, ele bateu muito em cima da mentira, né? Ele sempre falou: eu sou a verdade. Ele sempre enfatizava sobre a importância da verdade. Então a gente tem que orar pelo joio, tanto o joio A ou B. A gente tem que orar para o Criador libertar eles. Aí você pode me perguntar: mas sim, André, se não der certo, se não der certo, você fez a sua parte. Você fez a sua parte, e como está escrito na palavra de Deus, você vai ter a sua bênção. Porque tudo aquilo que você fizer vai ter uma recompensa para você. Então esse é o vídeo, pessoal, de hoje, né? Sobre o joio. Vídeo importantíssimo. E eu espero que esse vídeo venha a servir para a sua edificação espiritual, pessoal, e que esse vídeo venha colaborar para o reino do Criador e para a glória do Criador, em nome do Messias. Então desde já, pessoal, peço que vocês venham dar um like aí no vídeo, venham se inscrever no canal, venham compartilhar esse vídeo aí, né? E é isso, pessoal, até o próximo vídeo, em nome do Messias.